Vamos lá, pessoal, vamos começar a aula de hoje. A aula de hoje é muito importante, nós vamos falar de desapropriação. Então vamos juntos aqui, quero muito que você conheça esse assunto, um assunto que merece sua atenção. Poucos advogados atuam com qualidade, poucos advogados conhecem, né, esse assunto de verdade, acabam orientando muito mal o cliente, né, orientando de forma incorreta, equivocada. Então vamos juntos aqui, ó. Professor Júlio, desapropriação, o que é? Quais são os tipos e como funciona? Então, eu quero trabalhar com você esse assunto tão importante, tá? Quando eu falo de desapropriação, o que é? Tá? Então, começando por um esclarecimento quanto ao tema, a desapropriação é uma das formas de intervenção do Estado na propriedade privada, seja na utilidade pública ou interesse social. E esta forma, gente, tem previsão legal, inclusive na Constituição Federal. Na Constituição Federal nós temos: a lei estabelecerá para a desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição. Então nós temos a fundamentação muito bem definida no artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal. Além do artigo 5º, aparece também no 182. O 182 também trabalha falando sobre desapropriação. Temos o 184 também que nos interessa, tá? Então, são fundamentos importantes previstos na Constituição Federal. Professor Júlio, quando é cabível a desapropriação? Então, a desapropriação ela tem cabimento em casos de necessidade pública, utilidade pública e interesse social. E nesse sentido, a legislação entende que a necessidade pública tem relação com a urgência da obra e, por exemplo, em casos em que é necessário fazer um aumento de uma rodovia, um terminal, um metrô, ônibus, né? Então, essa necessidade. Quanto à utilidade pública, são os motivos pelos quais o Estado está realizando a desapropriação, como dispõe o artigo 5º do decreto que você tem que conhecer, o 3365 também, tá? Decreto que nos interessa muito. Quando fala de desapropriação, então, nós temos várias dúvidas, e a primeira dúvida que surge: qual o prazo para a desapropriação? Quando nós falamos de prazo, segundo o decreto 3365 de 1941, o prazo para a desapropriação é de 5 anos a partir da data da expedição de decreto. Ademais, extingue-se nesse período também a possibilidade de pedir indenização, tá? Então, é o período que nós temos também a possibilidade de mexer nessa indenização, tem que ser justa e prévia, né? Isso vai aparecer no artigo 10, tá? Então, a desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente dentro de 5 anos contados da expedição do respectivo decreto e findos, né, os quais esse caducará de fato, tá? Então isso aparece de fato. É importante saber que o decreto-lei 99282 também esclarece esse assunto. Esse decreto antigo é de 1946. Outra pergunta que é feita também: professor Júlio, quem pode desapropriar um imóvel, professor? A desapropriação ela pode ser feita pelo poder público, isto é, pelos entes federais, União, Estados, Distrito Federal, municípios, mas também por pessoas da administração indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e por empresas que possuem algum tipo de concessão ou permissão que atuem com um serviço voltado para o público, tá? Mais uma pergunta que foi feita aqui também: professor Júlio, qual a diferença entre desapropriação e expropriação? Muito se confunde, né? É muito comum se confundir a desapropriação com a expropriação. Isso porque a expropriação trata-se de um tipo de desapropriação, né? Então eu trago para você que existem 2 tipos de intervenção do Estado, mas tem diferenças. A expropriação acontece quando o poder público identifica que uma propriedade está sendo utilizada de maneira ilegal ou descumprimento e a lei, de alguma forma, nesse caso, portanto, não se fala em indenização. Já no caso de desapropriação, né, ela ocorre quando o governo toma a propriedade de alguém, né, de fato, em prol de uma necessidade pública. Então, acho que essa seria a grande diferença, para ficar bem didático. Quais são os efeitos da desapropriação, professor Júlio? São 2, né? São 2 os efeitos da desapropriação. A primeira é a extinção do condomínio, do proprietário,
E o segundo é o domínio do poder público. Então, vamos ter uma transferência de titularidade da propriedade, ou seja, no primeiro caso o proprietário perde o título, proprietário mesmo, passando a não ter mais direito sobre a propriedade, e no segundo caso o poder público ganha, né, o direito àquela propriedade. Outra dúvida que é comum: quais são os tipos de desapropriação? Então nós temos pelo menos 4. A direta, a desapropriação direta é a mais comum, sobre a qual estamos falando, né? Com mais detalhes, é a mais usada no Brasil. A indireta é a desapropriação que visa, tem um objetivo, é aquela que o poder público se apropria de uma propriedade de alguém de maneira ilegítima, né, ou inadequada. Nesses casos, o proprietário pode entrar com ações contra o poder público em busca de seus direitos. Existe a desapropriação confiscatória. A desapropriação confiscatória acontece em especial quando o proprietário possui plantas ilegais em sua propriedade, né? Então isso é muito comum. E também existe a desapropriação sancionatória, né? Que é o nome utilizado, sancionatória. Essa desapropriação, o nome já diz, é sanção, uma punição. Então o objetivo é punir, então de fato também muito conhecida. Como funciona a lei da desapropriação? Então nós temos a lei que versa sobre desapropriação, que é a lei 3365 de 41, assinada lá por Getúlio Vargas, para você ter ideia que é uma lei antiga, é um tema antigo de desapropriação. Então é uma lei que ainda é vigente, ainda é utilizada. Como se dá a indenização no processo de desapropriação? É uma dúvida muito comum. Na verdade, a indenização tem que ser justa e prévia, rápida, né? Mas eu posso, nessas duas fases, eu posso questionar na fase administrativa e posso questionar também na fase judicial esse valor da indenização, inclusive após, né, com a ação de perdas e danos. Então, eu tenho esse direito. Então, os valores da indenização, se eu não concordar, eu posso discutir na esfera extrajudicial e na esfera judicial, isso é importante falar. Como que é paga a desapropriação? O artigo 33 da lei de desapropriação, o pagamento deverá ser feito previamente em dinheiro. Então, é assim que tem que ser feito o pagamento. Quais são os requisitos para a desapropriação? Os requisitos são necessidade pública, utilidade pública, interesse social, uso da propriedade contrária à função social e uso indevido para o cultivo de plantas, né? Ou conhecido como plantas ilegais, então também é utilizado, tá bom? Legal, gente, quero que você conheça esse assunto para ninguém te enganar, hein? Assunto muito importante. Um abraço e até a próxima aula.